vai ficar o tempo em todo o país, porque o Vitor Tacal está lá na Climatempo para trazer as informações. Climatempo que não erra, né? Eu até li uma das manchetes aí da internet, mudança brusca do tempo, repentina, faz com que a Defesa Civil seja acionada em São Paulo. Brusca e repentina, coisa nenhuma. O Vitor Tacal está falando aqui desde a semana passada que hoje o negócio ia subir lá do sul para cá. E veio mesmo. Bota o céu de novo aí, o Alan, deixa eu ver. Ave Maria. Tá feio. Ô Vitor, bom dia. Mas que bom que choveu, porque estava precisando, hein? E tem que chover mais ainda. Agora, vai mudar mais ainda, além do que já mudou de ontem para hoje, com ventania, vai baixar a temperatura? Conta pra gente como é que vai ficar aí. Fortes emoções nesse finalzinho de inverno. Bom dia, Tavinho. Bom dia para você. Um ótimo dia também a todos que nos acompanham neste momento. Pois é, essa transição entre o final do inverno e início da primavera, como eu disse, fortes emoções por conta do avanço de uma nova frente fria aqui sobre o sudeste e centro-oeste do país. Essa frente fria se formou ao longo do final de semana na região sul e já provocou fortes chuvas pela região e também pelo estado de Mato Grosso do Sul. Algumas rajadas de vento ultrapassaram os 100 km por hora em diversos municípios ali de Santa Catarina, Paraná e até mesmo no Mato Grosso do Sul. Neste momento, pela imagem de satélite, vocês conseguem observar pelas manchas coloridas. Essas manchas, quanto mais rosa, vermelha ela for, indica uma nuvem mais desenvolvida, então uma nuvem de temporal. Então a gente consegue observar que neste momento essas instabilidades atuam sobre parte da região sul, no Mato Grosso do Sul, e começam a avançar também sobre o estado de São Paulo. Ainda hoje há expectativa de chuva forte e também de fortes ventos aqui no estado paulista. Na próxima imagem, então, eu mostro para vocês justamente a indicação dessas áreas, dessas manchas verdes, de uma condição de tempo instável. Então, as pancadas de chuva que acontecem ao longo do dia na região sul e também aqui em parte do sudeste, o céu permanece mais encoberto. Então, o sol mal aparece aqui no decorrer desta segunda-feira e haverá risco de fortes pancadas de chuva. Apenas alguns pontos ali do norte e também do nordeste com predomínio de sol e calor ao longo da segunda-feira. Então, no próximo mapa, a gente enxerga justamente o reflexo disso. Nosso mapa de alerta para temporais indica uma atenção maior para essas manchas roxas no mapa, então que pega desde do interior paranaense, parte do norte catarinense e aqui também no estado de São Paulo, entre o norte paulista e o centro-leste do estado, onde temos risco de chuva forte, temporais e volumes mais elevados. Vale uma atenção específica para essas regiões, porque haverá condições para fortes rajadas de vento, raios e até mesmo eventual queda de granizo. A atmosfera é bastante instável, todo o pacote completo que vem junto com essas condições de tempo severo. Ainda assim, demais áreas, então, em vermelho também demanda bastante atenção, que pegam centro-oeste, sudeste e também parte da região sul. Nas demais regiões em amarelo, vemos condições para fortes pancadas de chuva que podem vir também com raios e ventos, pancadas que devem acontecer de forma mais irregular e localizada. No próximo mapa, então, comento justamente sobre as rajadas de vento que demandam atenção. Isso porque elas não devem acontecer estritamente nos horários de chuva, elas podem acontecer também em outros intervalos, mesmo sem ocorrência de chuva. Então, vale uma atenção especial, porque em áreas mais vulneráveis, até mesmo regiões metropolitanas, esses fortes ventos podem causar transtornos, assim como já causaram ao longo do último domingo e também no início dessa segunda-feira. Vale pontuar, então, toda essa mancha em vermelho e também essas áreas em amarelo, onde as rajadas devem ganhar força ainda nessa segunda-feira. No próximo mapa, então, temos justamente esse reflexo da frente fria em relação às temperaturas. Então, a frente fria começa a varrer o sul do país e o ar frio já influencia nas condições de tempo. 19 graus de máxima hoje em Porto Alegre, 21 em Florianópolis e até mesmo aqui na capital paulista. Depois de uma última semana bastante quente e também bastante abafada, hoje as temperaturas não passam dos 26 graus. Vale pontuar que o centro-oeste continua bastante quente, Cuiabá com 36, Campo Grande com 29 e também a capital federal Brasília com 32 graus. Ainda no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Vitória, as temperaturas seguem mais elevadas porque ainda não há incidência desse ar polar que derruba as temperaturas, então 35 graus em Belo Horizonte e 33 em Vitória. No próximo mapa, então, além desse calorão, vemos que a chuva segue presente, respeitando justamente o deslocamento dessa frente fria. Nos próximos 5 dias, vemos que toda essa mancha azul, que vai desde a região norte até o sudeste do país, indica esse fluxo de umidade que passa e está associado também ao deslocamento da frente fria. Vale pontuar, então, esses 60 milímetros em Minas Gerais e os 80 milímetros entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A chuva deve seguir bastante volumosa nessas áreas e também começa a se espalhar pelo centro-oeste do país. Alguns pontos que vinham enfrentando diversos problemas associados à condição de tempo seco já começam a contar cada vez mais neste início de primavera com pancadas de chuva. E acredito agora no último mapa a gente vai observar os volumes associados à próxima semana, então dos dias 28 até o dia 2 de outubro, onde a chuva volta a ganhar força no sul do país. Teremos ali o avanço de alguns sistemas meteorológicos que devem promover o retorno das instabilidades na região e também segue ali se espalhando pelo oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ainda presente também bastante na região norte. Ô, Vitor, chegou a ser um furacão lá no Rio Grande do Sul, porque levantou até uma casa lá na cidade de Barra Bonita, não é Barra Bonita aqui em São Paulo, mas é lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se eu não me engano. E levantou até uma casa de madeira que foi parar em cima de um carro. Chegou a ser um furacão? Olha, Tavinho, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, inclusive, emitiu justamente um documento falando sobre o evento e, de fato, os ventos ultrapassaram ali os 100 quilômetros por hora, mas até o momento ainda não tive a confirmação, de fato, da ocorrência de um furacão ou de um tornado associado, mas o evento, de fato, foi associado a essa condição de tempo mais severa. Então, antes mesmo da chegada da frente fria, por conta de algumas instabilidades pré-frontais, né, então que antecedem a chegada do sistema, que ocasionaram não só também nos fortes ventos, como também na ocorrência de granizo, bastante granizo e também de raios. A gente tem notado é que nos últimos anos aí a frequência dessas ventanias fortes aí, com ventos que causam muito estrago na região sul do Brasil, tem se tornado mais frequentes, muito provavelmente consequência aí das mudanças climáticas também, né? Porque você tinha esse tipo de movimento, mas não com tanta constância. Agora, vira e mexe, você tem ventania forte na região sul do Brasil. Pois é, Tavinho, é um comportamento que vemos cada vez mais recorrentes nos últimos anos. A gente tem, de fato, aquecimento acontecendo no planeta e ainda não existem estudos que façam a correlação direta, né, entre o aquecimento do planeta e o aumento da frequência desses eventos extremos. Ainda assim, pelo fato de não haver um estudo científico, porque a gente precisa de uma base mais consolidada, muitos anos de estudo, é algo que a gente já vem observando de maneira bastante perceptível, não só por quem é da área, como também pela população no geral. Nos últimos anos, o aumento da frequência de eventos mais severos, seja furacões, seja ventanias, vendavais, ou seja até eventos de temporais em grandes metrópoles, acabaram se tornando cada vez mais recorrentes, né? Então, é algo que a gente precisa olhar com um certo cuidado, ainda mais daqui para frente, diante do cenário que a gente se encontra, do planeta aquecendo, onde a gente pode talvez mitigar ou nos antecipar em certas situações. Beleza? Ok, Vitor. Muito obrigado aí pelas informações. Boa semana para você. Amanhã você volta aí com as novidades do dia, tá bom? Abraço. Combinado, Tavinho? Um abraço.